março, a chuva está para vir, um março, é quente e está um calor, ó, danado. Aqui na cidade Sorriso, a capital nacional do agronegócio. Mandando um abraço para o meu filho John, sempre acompanhando a live. Alô, John, tá sempre com a gente, né, John? Acompanhando aí os acontecimentos de Dáquila. Mandando um abraço também para o Robert. Alô, Robert, aqui em Sorriso. O Robert também está me acompanhando. Robert Lobo, o John Lobo, são os meus filhos aí acompanhando. Mandando um abraço também para o Rocha, Rocha da Barraca Harley. Não esqueça, hein, Rocha? Lá em Minas Gerais, o Rocha acompanhando mais uma live aqui com o Sorriso, diretamente da cidade Sorriso, estado do Mato Grosso. Estou esperando meu convidado. Não está aparecendo você aí daqui, Ronald, tá? Não está aparecendo. Está aparecendo eu lá em cima, tá? Em cima aí, mas você ainda não está sendo visualizado aqui para mim. Mandando um abraço também para a Joviane, mandando um abraço para a Joviane, lá em Santa Catarina. Alô, Joviane, aquele abraço para ti, tá? Tá sempre acompanhando a live. Um abraço também, né, nesta live, vai para o Carlos, aqui na cidade de Sinop. Alô, Carlos, cidade de Sinop. Alô, José, também acompanhando ele aqui na TV Alto Astral. Um abraço para o José, sempre acompanhando a live. Mandando um abraço também para o João Barbosa, lá em Santa. João Barbosa está lá próximo de. Está lá próximo de Santa Catarina também, João Barbosa. Um abraço para o João, um abraço para o Daniel, de Santa Catarina. Um abraço. Abraços e mais abraços nesse início de live. Ronald Ângelo, primeiramente, ó, pedindo desculpa nessa live aqui, viu? Eu te chamei de Ronaldo na vinheta de chamada da live. Já Você estou e a começando torcida a do live Flamengo. pedindo desculpa. Fala comigo, você está aonde nesse momento? Em que cidade, em que lugar, que estado? Boa noite! Boa noite, voz de veludo, sorriso. O cara da voz de veludo. Oh, Eu meu estou em Deus. Belo Horizonte, Minas Gerais. A terrinha Belo boa. Horizonte. E como é que está o clima aqui? Aí, aqui em Sorriso está quente, viu? Aqui no Mato Grosso Muito está quente. quente. Como é que Se está o não clima? fosse o ar-condicionado aqui, eu estaria sem camisa. Rapaz, aí é quente também, né? Aí é quente também. É Depende quase. da época do ano, né? É, aqui Dependendo. são, aqui são 6 meses de chuva e 6 meses de seca. E na época da chuva é que vem o calor forte aqui na nossa região, viu? Por causa do marmaço que dá para vir a chuva. Mas agora o Legal! clima Vamos está lá! todo maluco, né? Não tem mais aquela coisa certinha das É verdade. estações e tal. O clima está muito Devido, maluco. Às é vezes no verdade, verão devido, faz frio, no inverno faz é, calor. devido à mudança aí, né? A variação no MDPL, a coisa está ficando. Está mudando, né? Está mudando. Vamos lá, vamos conversar então com Ronald Ângelo. Conta pra gente como foi o seu despertar, como tudo mudou, como você, né, começou a ver que as coisas não eram como estava nos contando. Primeiramente, eu vou agradecer o convite, né? O Valdir sempre muito solícito aí, me chamou, eu de bate-pronto já falei, topo, claro, por que não? Dar um apoio aí, prestigiar o grande trabalho aí que o Valdir está fazendo, né? Essa voz de veludo levando e encantando milhares e milhares de pessoas. Obrigado, Como que eu não obrigado. poderia participar, né? Dar uma força aí no canal. Muito obrigado pelo convite e que nossa conversa seja muito agradável e divertida. Então, Que seja muito produtivo, né? O nosso bate-papo hoje aí. Mas me conta, como foi o seu despertar? Como você começou a descobrir que estavam nos enganando? isso foi depois de já algum tempo em Dáquila, na época ainda chamava Projeto Portal, né? O meu som tá chegando beleza aí? Tá ouvindo Tá beleza? beleza, tá beleza. Então, eu quando entrei, quando chamava
não chamava Dáquila ainda, chamava Projeto Portal, 1999. Eu sempre fui muito interessado no assunto de ufologia, né? Apesar de não acreditar dos vídeos da época, né? Tinha coisas muito toscas, né? Que a gente via que era armação, que era fake, mas sempre acreditei na possibilidade da existência de seres, né? Levava sempre aquela máxima: a casa do pai tem várias moradas, então eu acreditava sim na possibilidade da existência, mas não acreditava nos vídeos da época. Eu achava muito tosco, achava muito umas, uns discos mesmo, uma coisa física, aquela coisa meio Spectrum Man, assim. Spectrum Man, eu entreguei a idade agora, né? Então, nessa busca minha, eu encontrei alguns livros, né? E alguns livros me deram alguma informação, mas que eu fui parar para questionar televisão, questionar governo, essas coisas, já foi quando eu estava dentro de Dáquila, dentro do Projeto Portal na época, né? E lá eu entrei em outubro de 99, né, num seminário. Você então tá naquela lista dos dinossauros? Tiranossauro Rex, sou um dos dinossauros, sim, né? Já são 26, esse ano está fazendo 26 anos de Dáquila. Outubro, estamos em outubro, então exatamente agora, nesse mês, eu completo 26 anos de Dáquila, Projeto Portal Dáquila, 26 anos. porque eu entrei em outubro. Eu considero que eu entrei mesmo foi quando eu fui ao primeiro seminário. Um pouco antes eu tinha zapeando em casa, e na TV a cabo que tinha acabado de chegar a TV a cabo em Belo Horizonte, e eu zapeando assim, num canal local, um canal de Belo Horizonte mesmo, eu vejo um orelhudo lá falando de extraterrestre, de poder da mente, de paranormalidade, evolução mental. Eu achei interessante, fiquei 1 hora e meia escutando, cara, 1 hora e meia, e aquilo me chamou atenção. Aí ele falou o nome lá, Projeto Portal, eu pesquisei na internet lá, mandei e-mail, e aí foram alguns e-mails, né? Aí um mês mais ou menos depois, já foi o primeiro seminário. Eu me inscrevi e já comecei a fazer parte, né? E aí eu entrei de cabeça, eu vi que eu estava no meu lugar, né? Um bando de louco, eu era louco também, então um bando de louco que buscando a verdade, e me senti naquele filme Matrix, quando ele oferece as duas pílulas, né? Qual pílula que você vai querer? Né, a da verdade, ou você vai continuar na Matrix? Ainda bem que eu escolhi a pílula certa, e foi graças aos ensinamentos, né, de Dáquila, que eu pude assim trabalhar a minha veia pesquisadora, questionadora, né, e comecei a pensar, uai, o pessoal fala que o homem foi na Lua. Vamos pesquisar esse negócio direito. Esse negócio está meio esquisito. Essas filmagens esquisitas. Mas não aparece nenhuma estrela em nenhuma filmagem. Aí você vai ver as entrevistas, os astronautas todos falando que não lembro de estrela. Como? Imagina, você está na Lua, num lugar. Você vai para o interior, sem luz nenhuma. Você olha para o céu, é aquela Via Láctea imensa, né? Isso aqui, imagina você estar na Lua, sem nada, imagina a visão que a pessoa ia ter das estrelas. E nenhum astronauta falava da Lua. Então foram surgindo certas coisas, né, instigando o nosso senso de pesquisador, de questionador, e aí sim, devido a essa, esses estudos mesmos dentro de Dáquila, que eu considero que foi o meu despertar, foi nesse momento. Que maravilha, que maravilha. Deixa eu
fazer mais uma pergunta aqui para que o público que está acompanhando, né? O Wanderson está acompanhando a gente, o Wanderson, é, Meteoras também está acompanhando a gente, né? E para que o público saiba um pouquinho de você, é, eu tinha que ter perguntado no começo, mas eu estava tão animado com a live aqui que já fui te colocando para falar sobre o seu despertar. O que você é hoje? É claro, além de você estar aí, né, empenhado em BDMs digitais, empenhado nesse propósito de mudar, né, esse lado financeiro da humanidade. Conta para gente um pouquinho de você. Então, Quem é você? Ronald Ângelo, um ser multivibracional, ator, cantor, animador, recreador, professor, apresentador, locutor, etc, etc. Eu sou formado em Educação Física pelo UFMG, pós-graduação em Lazer. Bacana. Eu tinha uma empresa de animação de festa e tinha uma escolinha de futebol, né? E fiquei 30 anos, né, trabalhando com recreação, com futebol, até que veio a pandemia de voadora, né? E na pandemia, escolinha de futebol, ninguém, não tinha aluno. Festa, não tinha festa. Então, minha renda foi a zero. Comecei a fazer um monte de coisa, audiolivro, voz de URA, né, de atendimento. Disque 1 para não sei o quê, Disque 2 para não sei o quê. As empresas do Nordeste de socorro, de automóvel, todas têm minha voz lá. Todas as empresas Bacana, lá. bacana. Uma marca Nessa registrada. época eu comecei a fazer de tudo e na pandemia mesmo, em 2020, me veio o convite para trabalhar com BDM, né, ser representante BDM digital. Na volta da pandemia, eu retomei com a minha escolinha de futebol e a empresa de animação durante um certo tempo, mas aí o trabalho como representante deu muito certo e me trazia um retorno melhor e maior e me dava uma flexibilidade de horário muito maior, onde eu podia estar viajando, indo para a Dáquila, né? Você, quando você é professor, já complica, né? Você tem que arrumar um substituto, tem escola que acha ruim, né? E aí eu, como representante, eu tinha essa liberdade. E aí, em 2022, eu parei com as outras atividades e hoje eu me dedico exclusivamente ao BDM digital. Sou representante BDM digital